Boa tarde. Começa agora mais uma edição do programa Gazeta Entrevista, nesta quinta-feira, dia 10 de junho de 2021. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa. Muito bem-vindo, obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. É sempre importante, é muito bom saber que você acompanha o Gazeta Entrevista, porque aqui nós colocamos coisas de interesse público, assuntos de interesse público que estão na ordem do dia, né? E eu vou dizer aqui, claro, que 2022 não é nem surpresa para ninguém, que todas as ações políticas que são operadas de agora em diante tem 2022 como soma, né? Não tem jeito. E isso está na rotina do dia de todo mundo, governador, senador, prefeitos, aliados de prefeitos, deputados, todo mundo opera raciocinando as eleições do ano que vem. Claro que todos negam também, não é? Todos negam também. Faz parte do jogo, não tem problema, faz parte do jogo. Mas eu, na condição de cuspidor de microfone, como diz o nosso amigo Edivaldo Souza, né? A missão é essa, pelo menos alertar, para que você faça as suas ponderações. Mas tem algumas situações, tem algumas pautas, tem algumas agendas que valem a pena a gente conversar, porque são muito graves, sobretudo para nós acrianos. Uma dessas agendas, um dos pontos de agenda importante, é essa questão do preço dos combustíveis. Isso não é algo novo, né? Você já sabe disso faz tempo. O problema é que os governadores estaduais, sobretudo de estados como o Acre, que tem poucas fontes de receita, o ICMS que é pago quando a gente compra o combustível, os governadores não abrem mão desse imposto de jeito nenhum. É difícil, é um drama, mas tem sempre alguém que faz alguns questionamentos a respeito disso. A personagem do momento que tem incomodado com esse ponto de agenda é o deputado estadual Roberto Duarte, que apesar, é uma pessoa que pertence a um grupo ali na Assembleia chamado de Grupo Independente, mas uma pessoa que apoiou Gladson Cameli, não esconde isso de ninguém, até porque isso foi um fato, um parlamentar que apoiou o governador Gladson Cameli, mas mantém na Assembleia Legislativa uma postura independente, classificada assim, o grupo independente. E vai cutucar o Executivo no que se refere a esse debate sobre combustíveis, e discutir isso é naturalmente questionar, digamos, a voracidade com que o governo estadual abocanha uma parte dos impostos ali pagos no preço dos combustíveis. Deputado Roberto Duarte, esse é um dos pontos da nossa conversa. Muito boa tarde. Obrigado por estar aqui mais uma vez no Gazeta Entrevista. Fazia tempo que você não vinha aqui, né? Boa tarde, Itaran. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. É um prazer, é uma honra poder estar aqui mais uma vez. Eu só não estive aqui antes porque não fui convidado pelo amigo. Se fosse convidado, eu estaria aqui toda semana. Tá certo. É importante demais, eu gosto. E você sabe que eu gosto de debater com você, né? A gente sempre tem algumas discussões que são sempre buscando o melhor, né? Mas que a gente diverge em alguns pontos e discute sobre isso e sempre consegue avançar nessa divergência, e quando a gente converge também é muito importante. Exatamente. O deputado, é claro que debater preço de combustível é um debate muito popular, né? Todo mundo se sente de uma maneira ou de outra impactado com o que acontece no preço dos combustíveis. Mesmo quem não tem carro, mesmo quem tem bicicleta, acaba sofrendo com a alta do preço dos combustíveis, porque isso impacta no preço dos alimentos. Ou seja, discutir preço de combustível, sobretudo aqui no Acre, isso diz respeito direto à vida de todos nós. Eu queria saber o seguinte, qual é a abordagem que o senhor vai dar nessa audiência pública? E eu queria aproveitar o senhor aproveitar aqui o programa e já dar uma divulgada
na hora, dia e lugar dessa audiência pública? E quais são os principais pontos de abordagem dessa audiência pública para além da questão do ICMS? Então, o que me chamou mais a atenção é que, há uns 2 finais de semana atrás, eu estive aqui no nosso vizinho estado de Rondônia, mais precisamente em Porto Velho. E eu pude observar o preço do combustível lá no município de Porto Velho, que fica a cerca de 500 quilômetros do nosso município de Rio Branco, a nossa capital. E nós tínhamos a balsa. Hoje nós não temos mais a balsa, ou seja, já diminuiu o custo de trafegabilidade entre esses 2 municípios, Porto Velho e Rio Branco. E eu conversei com algumas pessoas que fazem o transporte do combustível lá de Porto Velho para Rio Branco. Eles me diziam que o custo do frete está estimado em 13 centavos o litro. E a diferença do litro de combustível, de gasolina mais precisamente, lá de Porto Velho para Rio Branco, gira em torno de 79 centavos. Ou seja, aqui na capital, Rio Branco, nós temos 14,2% a mais do valor do litro de combustível, de gasolina, que é cobrado aqui na nossa cidade. Se nós descontarmos 13 centavos do litro, que é o frete, nós teríamos aí uma diferença de 66 centavos. Imagine com o ICMS nós teríamos mais um desconto aí e nós teríamos uma diferença de em torno de 30, 40 centavos por litro de combustível, de gasolina. Combustível que eu falo aqui no momento agora é gasolina. E eu queria saber, Itaã, aonde está indo esse dinheiro? Nós temos aqui, as pessoas têm culpado muito os postos de combustível, e não é em nenhum momento a minha intenção culpar os postos de combustível, mas sim discutir com a distribuidora, com as distribuidoras. Eu acredito que hoje aqui nós não temos outra bandeira. Se nós trouxermos para cá a Shell, por exemplo, nós vamos ter concorrência entre as distribuidoras. E quando há concorrência, Itaã, você é conhecedor desse tema, sabe que os valores podem ser alterados. Com relação ao ICMS, Itaã, lá no estado de Rondônia, o ICMS é de 17%. No nosso estado do Acre, é uma herança do ex-governador, dos ex-governos do PT e do ex-governador Jorge Viana, que aumentou de 17% para 25% o ICMS do litro da gasolina no estado do Acre. Essa é uma herança. Você sabe quanto é que é a arrecadação, por exemplo, do ICMS do combustível para o orçamento do estado, Itaã? Não, quanto? Gira em torno de 42%, Itaã. Da arrecadação do ICMS do estado, gira em torno de 42% só do ICMS de combustível. Mas, deputado, por isso, você falou aí que foi uma herança, né, do governo ainda do ex-governador Jorge Viana. Mas o governador, diante de um percentual desse, 42% do orçamento do Estado vem do ICMS, por isso que o governador Gladson Cameli manteve, né? Porque ele poderia rever isso, né? Pode e deve rever. Eu apresentarei agora, na próxima semana, no início da próxima semana, um anteprojeto de lei, Itaã, para que o governo faça uma análise de redução mínima do ICMS. Que qualquer tipo de redução do ICMS do combustível vai ter resultado lá na ponta, lá na bomba de combustível. E nós precisamos trabalhar isso. Deputado, mas eu quero saber do senhor... Mas não vamos avançar. Eu gostaria de falar um pouco sobre a audiência pública, então. Não, só um instante, que eu queria só fazer detalhar aí um pouco, para que o telespectador perceba como que o governador Gladson Cameli, eu estou falando dele porque ele está sentado na cadeira de governador, mas como que ele está no imprensado? Nessa audiência pública aí, ele está entre a língua e o beiço. Vamos colocar esse debate que o deputado propõe. Vamos supor que o governador Gladson Cameli simpatize com a tese e faça uma revisão
dessa abocanhada que o governo dá no ICMS. Bom, isso vai diminuir uma receita valorosa do governo. Como é que ele vai lidar com as despesas do governo, deputado? Qual é você está propondo uma situação que responde por uma agenda popular, mas quem está cuidando das contas públicas, como é que vai fazer nesse imprensado aí, deputado? Itaã, você viu uma notícia que saiu na imprensa ainda essa semana, que mesmo diante da pandemia, nós tivemos um aumento na arrecadação de 25%, girando em torno de 25%. Sim. Então, nós podemos debater, sim, podemos achar uma solução para esse problema. Não que ela vá resolver toda, mas se nós diminuirmos o mínimo, nós já estamos ajudando. Outra coisa, Itaã, quando tu diminui o preço do combustível, automaticamente tu aumenta o consumo de combustível. Eu não estou dizendo que ele vai se equiparar com o que é hoje, mas ele vai, sim, dar um paralelo com relação a isso. Tenho certeza que dá para fazer. Tanto que vou apresentar um anteprojeto de lei nesse sentido, com toda a justificação, mas eu não quero me precipitar na apresentação dele ainda essa semana, porque nós vamos debater primeiro em audiência pública. Na audiência pública, nós estamos chamando a ANP, nós vamos convocar o Ministério Público, vamos convocar o PROCON, a Secretaria de Estado de Fazenda, que é importante estar nesse debate, as distribuidoras. Aí que é o X da questão, Itaã, nesse primeiro momento. Deputado, deixa eu só, em relação às distribuidoras, que o senhor colocou aí como um dos gargalos a ser superado, o Acre é atrativo para outras bandeiras, além da BR? Com toda certeza, Itaã. Hoje nós temos a ponte, não precisamos mais da balsa, então o transporte já não é problema, porque antigamente o problema era a ponte, a balsa sobre o Rio Madeira. Hoje nós já temos a ponte. Outra coisa, há consumo suficiente para que a gente traga outras bandeiras para o estado do Acre, para que haja concorrência. Hoje a Petrobras está aqui sozinha. Então nós temos que mudar isso. E eu vejo que um grande gargalo é com relação à distribuidora. Estou aqui falando mais uma vez, tá? Não deputado, é somente os postos de combustível. Deputado, eu sempre fico meio receoso com isso, com esse argumento, porque é o seguinte, quem sou eu para ensinar empresário a ganhar dinheiro, né? Esses camaradas, eles calculam muito bem. E não é de hoje que o Acre é novidade. Então, se as distribuidoras ainda não estão presentes aqui, essa ponte aí demorou muito tempo para ser construída, sabia-se que a obra iria ser concluída, então se o Acre fosse tão atrativo assim para outras bandeiras, eles já não teriam se preparado para desembarcar por aqui, deputado? Parece que o Acre só é atrativo mesmo para o Estado brasileiro. É onde a BR distribuidora vai, onde tem brasileiro, né? Itaã, veja bem, isso tudo depende de se fazer uma boa política. Isso tudo depende, por exemplo, da nossa bancada federal. Eu tenho conversado com o senador Márcio Bittar com relação a isso, para que ele busque a Shell para dialogar, por exemplo, porque hoje a Petrobras domina o mercado aqui no estado do Acre e impõe o preço que eles querem. Você, para ter uma ideia, Itaã, o preço do combustível, da gasolina, mais uma vez, gasolina, lá no município de Cruzeiro do Sul, gira em torno de R$ 6,89. Lá em Marechal Taumaturgo, nós chegamos a um preço de R$ 8,40. Santa Rosa, nós estamos com uma média de preço de R$ 7,20. Rodrigues Alves, nós temos uma média de R$ 6,88. Nós não podemos mais aceitar isso calados. E se, como você disse lá no início, todo mundo visa 2022. 2022 falta mais de um ano, Itaã, para as eleições. Nós temos que tratar da nossa população, do desenvolvimento do nosso estado. Se nós não tratarmos isso, e eu trato de pautas polêmicas, Itaã, desde quando eu era vereador do município de Rio Branco. Sempre tratei de pautas polêmicas. E vou tratar, porque, como você disse lá no início, eu sou um deputado independente, que defendo os interesses da população do estado do Acre. E a população tem me cobrado muito.
com relação ao preço dos combustíveis. E você sabe que isso é uma cadeia, né? Os preços de combustível fazem aumentar tudo Sim, aqui no nosso estado. sim, sim. Nós Agora, precisamos lutar. isso, Agora, se nós. Não, o ano que vem é 2022. Não vamos tratar de pauta assim porque é politicagem. Então vamos largar o mandato e vamos ficar em casa. Não é assim. Nós temos que tratar de todos os temas. E principalmente agora, o tema vai ser o preço dos combustíveis do estado do Acre. Pelo menos, de minha parte. olha, eu vou lembrar aqui que nós vamos fazer um intervalo agora, é isso? Eu vou lembrar aqui que o IBGE divulgou ontem o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, não é? E foi o maior índice registrado desde 1996. Traduzindo, para tirar esse economês da agenda, o preço das coisas aumentou muito, parceiro. E o salário do trabalhador, não vou aqui dar uma de sindicalista, mas o salário se manteve e o preço das coisas aumentando. Essa conta não fecha nunca. E em uma região como Acre, brincadeiras à parte, mas em uma região como Acre, com uma perspectiva. Olha só como é que está a situação, deputado. Entrevista.